Marcos 16, versículo 1 em diante. Essa leitura que nós vamos fazer é uma leitura um pouco longa. Pode ficar sentado, irmãos, pode ficar sentado, porque a gente vai fazer uma leitura longa, em nome de Jesus. Mas eu sei que Deus vai falar conosco, amém? Deus nos fará lembrar a partir dessa palavra o real sentido das coisas, o real sentido de nós estarmos aqui nesse lugar. Sabe, irmão, às vezes a gente perde o sentido, e quando você perde o sentido, você perde a direção. Quando você perde a direção, irmão, você passa a ficar perdido. Tem muita gente nesse mundo, e às vezes dentro da igreja eles estão perdido. O coração está perdido, é uma confusão de sentimento, é uma confusão de pensamento, irmãos. Satanás, ele quer confundir a nossa mente, ele quer confundir o nosso coração. Satanás, ele quer manipular a nossa emoção. Muitas vezes que você acorda e você já acorda triste, e você não sabe por que você acordou triste. Tem muitas vezes que você está andando pela sua casa em busca de algo que você não sabe o que é. Muitas vezes surge no nosso coração um sentimento terrível, que é um sentimento chamado frustração. Que quando você quer que uma coisa aconteça de uma forma ou de outra, quando você tem certeza que aquilo vai acontecer, e não acontece, você fica sem chão, você fica totalmente perdido, você fica totalmente desorientado, e a gente não sabe mais para onde ir, porque no fundo, dentro de nós, ainda tem a nossa fé, dentro de nós ainda tem algo que nós acreditamos, dentro de nós ainda existe um resquício de fé em Deus. E você olha para o mundo, você fala, eu não vou voltar para o mundo. Você olha para a igreja, para a palavra, para a sua fé, e muitas vezes você fala, não funciona. Muitas vezes você olha e fala, não está dando certo, não está acontecendo. E você vive uma confusão, um turbilhão de sentimento, de pensamento, a ponto de você se surpreender com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com as tuas vontades, com as tuas palavras. E a melhor coisa que tem a se fazer, irmão, é a gente voltar ao início, é a gente lembrar quem nós somos, é nós lembrarmos para onde nós vamos, é nós lembrarmos como nós chegamos. Eu me lembro, irmãos, eu há quase 30 anos, quando eu cheguei na igreja, a única coisa que eu queria na igreja não era dinheiro. Eu vim para a igreja, eu tinha 18 anos, eu não queria uma namorada, eu não queria um carro, eu não queria nada disso. Quando eu pisei na igreja, a única coisa que eu procurava era paz, porque o mundo para mim era uma decepção, o mundo para mim era uma tristeza, o mundo para mim era uma loucura. E já naquela época eu já sentia o gosto amargo de viver num mundo sem Deus. Eu fui chamado, irmão, eu fui criado, mais que chamado, eu fui criado para ser imagem e semelhança de Deus. Você também. Eu fui criado e você foi criado para estar a serviço do reino de Deus. Eu e você, nós fomos criados, o nosso corpo foi criado não para um exibicionismo, não foi criado para usar roupas finas, mas o meu corpo e o teu corpo foi criado para ser a habitação do Espírito de Deus. Eu não posso perder o sentido, eu não posso parar, eu não posso, irmão, esquecer quem eu sou e da onde eu vim. Porque quando eu esqueço, tudo perde o sentido. Quando eu esqueço,
Satanás passa a brincar pela manipulação dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, e eu já não sei mais para onde ir. Eu não posso voltar para o mundo, mas eu olho para a igreja e às vezes também não faz sentido, pela situação que a gente passa. E quando eu estava lendo essa palavra hoje, nessa tarde, me veio isso. Eu quero ler com você no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 1. O tema dessa palavra é um domingo diferente. Diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria de Tiago compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Ele está falando aqui, irmãos, da crucificação, da morte de Jesus, aonde aquelas 3 mulheres no sábado compraram aromas. Era o costume ungir o corpo morto. Eles compraram para ungir o corpo de Jesus. Jesus era, para eles, era o máximo. Jesus para eles era mestre, Jesus para eles era protetor, Jesus para eles era amigo, Jesus para eles era consolador. Mas agora Jesus estava morto. Teoricamente, na cabeça daquelas pessoas, eles esqueceram que Jesus tinha falado que iria ressuscitar. Então, na cabeça daquelas pessoas, Jesus estava morto. E se estava morto, não era mais consolador, não era mais protetor. E se estava morto, perdeu-se o sentido de servi-lo, já que ele estava morto, já que não funcionava mais como protetor, como provedor, como consolador. E eu vi na atitude dessas mulheres de comprarem aromas para ungir um Jesus morto, um Jesus que na cabeça da maioria já não fazia sentido, porque já estava morto. E é por isso que essas 3 mulheres demonstram um grande valor. E é por isso que eu tenho que aprender com essas 3 mulheres. Elas não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Para elas Jesus estava morto, não fazia sentido. Mas mesmo não fazendo sentido na cabeça delas, elas continuaram servindo esse Jesus. E a mensagem que Deus tem para você é essa, querido. Mesmo na confusão dos teus pensamentos, na confusão dos teus sentimentos, mesmo que para você Jesus não faça mais sentido, mas pela fé, não pare de servi-lo. Não pare de servi-lo. Não pare de servi-lo, mesmo quando não faz sentido, porque é isso que acontece muitas vezes para nós. Muitas vezes você ora e você fala: Deus não está me ouvindo. Você está falando em outras palavras, não faz mais sentido. Muitas vezes você fala: não vou mais para a igreja. Não está adiantando. Em outras palavras, você está dizendo: não faz mais sentido. E o entendimento dessa palavra é: mesmo que na tua incredulidade, mesmo no teu momento ruim, essa fase ruim que você está passando, se não fizer sentido, continue servindo. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 3 fala: e diziam umas às outras: quem nos
tirar a pedra da porta do sepulcro, e olhando viram que a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Elas foram conversando: olha, aonde ele está enterrado é uma caverna, tem uma pedra na frente, bem grande. Vem cá, nós estamos levando essas coisas, mas como nós vamos arrancar aquela pedra? Como? Mas mesmo não fazendo sentido, mesmo no entendimento racional deles ou delas, dizendo que não tinha como elas abrirem a pedra, elas continuaram seguindo na direção da onde estava Jesus. E fala aí no versículo 6: porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ressuscitou, não está mais aqui, e eis aqui o lugar aonde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Quando elas entram, elas veem ali dentro um jovem, que em outras passagens fala que era um anjo, e era o que era na verdade. E ele fala: olha, vocês vieram ver o Jesus Nazareno, o Jesus que morreu, o Jesus que foi crucificado, o Jesus que ressuscitou. É esse Jesus que vocês vieram ver? E eu pergunto para você nessa noite: qual é o Jesus que você veio ver aqui hoje? Qual é o Jesus que você veio ver hoje aqui nesse lugar? Tem muita igreja que tem muita gente indo ver, não o Jesus o Nazareno, não o que foi crucificado, mas eles estão indo lá ver um Jesus que dá dinheiro, mas eles estão indo lá ver um Jesus que faz eles ficar ricos, um Jesus que faz eles virar empresário. O anjo olha para eles e fala: olha, é o Jesus o Galileu que vocês, o Nazareno que vocês vieram ver, é o Jesus o crucificado que vocês vieram ver, o que morreu e ressuscitou. Muitas vezes, irmão, a razão da tua frustração, da tua dificuldade, é porque você veio nesse lugar ver o Jesus errado. E eu falo para você: aqui não tem o Jesus que enriquece, aqui tem o Jesus crucificado, aqui tem o Jesus que ressuscitou. O Jesus fabricado pelos homens não está aqui, e nós não queremos ele aqui. Nós não queremos ele aqui, nós queremos aqui o Jesus verdadeiro. Nós queremos aqui o Jesus o Nazareno, que morreu, foi crucificado, mas ressuscitou. E aquele anjo, ele fala: olha, ide, vai contar para os discípulos, conta para Pedro. Vocês estão vendo essa novidade aqui, que ele ressuscitou? Vá contar para os discípulos, vá contar para Pedro. Ele especifica para Pedro, porque Pedro era aquele que negou Jesus. E Pedro, naquele momento, era uma pessoa arrasada, era uma pessoa triste, era uma pessoa que falou: eu neguei Jesus, eu neguei, mataram, eu falei que eu ia ficar com ele até a morte. Ele falou para mim: antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E realmente aconteceu, e eu só lembrei quando o galo cantou. Negou a Jesus, negou a Jesus. O anjo falou: olha, avisa todo mundo, inclusive Pedro.
Jesus, irmãos, diferente do Jesus fabricado pelos homens, Jesus é alguém que nos perdoa. Talvez você esteja hoje aqui, irmão, talvez por esses dias tu tenha negado a Jesus. Talvez por esses dias você também tenha negado Jesus com a tua boca, negado a Jesus com os teus atos, negado a Jesus com a tua incredulidade. Talvez Satanás tenha te cercado essa semana, esse dia, te acusando e falando: quem é você para entrar naquele lugar? Quem é você para orar se você é uma pessoa que nega esse Jesus? Mas Jesus está falando para você hoje: eu te perdoo. Mas Jesus está falando hoje: não dê ouvido para que o diabo esteja te falando. Amém? O versículo 8 ele fala: e saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Sabe por que elas temiam, irmãos? Sabe por que elas temiam? De falar que Jesus havia ressuscitado. Em primeiro lugar, porque teoricamente é um absurdo você falar que alguém ressuscitou. Concorda comigo? Era naquela época também um absurdo. A segunda coisa, sabe o que era? Porque elas eram mulheres. Elas eram mulheres. E naquela época de Jesus, naquela sociedade, a mulher não tinha valor, menos ainda do que hoje, muito menos. E a palavra de uma mulher não valia, a ponto delas ficarem assombradas e falar: como é que nós vamos falar? Eu vou falar que ele ressuscitou, que já é uma coisa teoricamente absurda, louca. Ainda eu sou mulher. É mulher. O versículo 9 fala: e tendo ressuscitado de manhã do primeiro dia, o primeiro dia domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Jesus, como elas não se moveram com a mensagem do anjo, o próprio Jesus aparece para Maria Madalena. O próprio Jesus aparece para uma mulher. Tem muita gente aí, irmãos, que manuseia a Bíblia de uma forma errada e faz parecer que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista. Machista é a interpretação das pessoas, é a forma que é pregada. Pelo contrário, Jesus ele veio para quebrar paradigmas. E na época de Jesus, o machismo era muito forte, mas ele faz questão da primeira pessoa que ele aparece depois de ressuscitado é para uma mulher. No versículo 10 fala: partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Versículo 12: e depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Jesus aparece para uma mulher, a mulher chega para eles e fala: olha, Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Eles não creram, era uma mulher falando. De repente Jesus aparece para 2 discípulos, aparentemente insignificantes na hierarquia daqueles homens, e eles também não acreditaram. Eles também não acreditaram. Era uma mulher, eram 2 simples discípulos. Sabe por quê, irmãos?
Jesus está na simplicidade. Jesus aparecerá para aquele que no seu coração tem uma simplicidade. Aquele que é soberbo, aquele que tem um coração altivo, nunca vai sentir, nunca vai presenciar. Jesus está na humildade. Amém? O versículo 14 ele fala: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus jogou na cara deles a sua incredulidade e dureza de coração. Se Jesus não tivesse aparecido para os 11, eles não iam acreditar. Eles não iam acreditar que Jesus ressuscitou, porque na cabeça deles, Jesus estava morto. Jesus estava morto. Como na cabeça de muita gente da igreja, Jesus está morto. Para muita gente da igreja não vale mais a pena orar, não vale mais a pena servir, não vale mais a pena congregar, porque indiretamente, inconscientemente, para aquelas pessoas Jesus está morto. Jesus está morto. E você tem que olhar na tua vida hoje. E lembrar, Jesus está morto ou está vivo para você? Para muita gente ele está morto. Para muita gente não vale a pena servir, não vale a pena obedecer, não vale a pena abandonar o erro, abandonar o vício, abandonar o pecado, porque indiretamente eu estou falando isso. Ele está morto. Isso são só palavras, isso é só um costume. Para muitos Jesus está morto. Para muitos a igreja é só um clube. Para muitos a igreja é só um lugar onde as pessoas se encontram e se confraternizam. Eu vou fazer isso por quê? Mas está escrito na palavra, está escrito uma hora eu faço, uma hora Deus vai me tocar, uma hora eu paro com isso. Essa pessoa está falando, em outras palavras, Jesus está morto. Para que fazer isso? Para que mudar? Para que melhorar? Se ele está morto? Jesus lança em rosto a incredulidade e dureza de coração daquelas pessoas. O versículo 15, ele fala: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu falei para você no começo, irmão, o sentido de eu estar aqui, de você ter sido chamado, o sentido é você pregar o evangelho para toda criatura. O sentido é você abrir a sua boca e falar de Jesus, seja para quem for. Diz a Bíblia: ouvindo ou deixando de ouvir, pregai o evangelho. E o evangelho, meu irmão, significa boas novas. E o evangelho, a base do evangelho existe uma salvação para o homem. O homem pode ser transformado pelo Espírito Santo, ser lavado pela palavra e pelo sangue de Jesus e se tornar uma nova criatura. A boa nova é essa: o homem pode ser transformado e não precisa ir para o inferno, ele pode morar com Deus no céu. A boa nova não é
o evangelho da prosperidade. Isso não é boa nova. A boa nova não é costumes de homem, como dizem guardar o sábado, por exemplo, como dizem não pode comer determinadas coisas. Isso não é evangelho. Os homens têm gasto dinheiro, feito templos enormes, os quais estão vazios do evangelho, estão cheios dos costumes, das crendices, das fábulas dos homens, não do evangelho. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele fala, ora, fala no versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crê será salvo, quem não crer será condenado. Existe, segundo a palavra de Jesus, uma possibilidade de você pregar o evangelho e pessoas crerem, mas existe também uma possibilidade de você pregar o evangelho e as pessoas não crerem. Mas muitas pessoas ficam frustradas pela incredulidade dos outros. Irmão, eu tenho pregado, mas as pessoas não se convertem. Eu tenho pregado, mas eu não posso me frustrar, porque a minha função nesse mundo é pregar o evangelho. A minha função não é ganhar alma. A minha função não é transformar pessoas. Quem ganha alma, quem transforma pessoas é o Espírito de Deus. A minha função é pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho feliz da vida. Eu quero que as pessoas creiam, mas se não crerem, eu vou continuar pregando o evangelho. Amém? Amém. Às vezes a gente fica triste. Irmão, estou pregando aí, nossa, na minha igreja lá é vazio, na minha célula lá é vazio. Se você não prega o evangelho, se preocupe mesmo. Agora, se você está pregando o evangelho, se você está levando para os teus vizinhos, se você está levando para as pessoas do teu trabalho, para as pessoas que estudam com você, fique feliz. Você está fazendo aquilo que Jesus quer que você faça. Se vão se converter ou não, é o Espírito de Deus que sabe. Amém? Amém. Ele fala: esses sinais seguirão aos que creem. Esses sinais seguirão aos que creem. Ele está falando que a minha fé, irmão, quando ela é verdadeira, ela passa a ser um imã, e coisas de Deus passam a me seguir. Coisas de Deus passam a me seguir. Tem gente que é assim: olha, irmão, não vou mais congregar aqui, sabe por quê? Eu soube que lá na igreja tal está tendo cura. Não, eu soube lá que naquele lugar lá estão dando não sei o quê. Olha, eu soube que lá não sei na onde estão fazendo isso. A Bíblia fala que se você crê, as coisas de Deus vão acompanhar você. Os sinais de Deus vão te acompanhar. Você não tem que mudar de igreja, você tem que mudar de fé. Você tem que passar a ter uma fé genuína, verdadeira. Que ele fala: olha, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão mão sobre os enfermos e os curarão. Ele fala: olha, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus, ele morre e ressuscita. Se fosse eu ou você, irmão, fala a verdade, se passasse por todo o sofrimento de Jesus, ressuscitou, eu ia para o céu, nem olhava para trás, eu saía fora. Mas Jesus, ele tinha algo para falar para os discípulos, algo importante, algo para curar a incredulidade daqueles homens. E o que Jesus tinha de importante para falar era: vão para todo mundo pregar esse evangelho.
Amém? Fala o versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém? Amém. Eles ouviram aquela palavra. Olha, eles eram incrédulos, eles achavam que Jesus estava morto, que não tinha ressuscitado. As pessoas falavam para eles que Jesus ressuscitou, eles não acreditavam. Mas quando Jesus falou com eles, o versículo 20 fala que eles mudaram a sua atitude, passaram a crer, passaram a ter uma fé que era um imã, que as coisas de Deus, os sinais de Deus passaram a segui-los. Eles passaram a fazer aquilo que tinha que ser feito. E eu falo para você, meu irmão, quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você foi chamado para fazer a obra de Deus, e por incredulidade, ou por dureza de coração, você não fez, você não faz, porque fica parecendo que na tua cabeça esse Jesus está morto, e que essa palavra são só palavras. Fica parecendo que nada faz sentido. Quando você vai mudar? Quando? Quando você vai achar tempo para fazer essa obra? Tem gente que está na igreja, não tem coragem nem de ir numa célula, não tem coragem nem de ir numa ação social que a sua célula ou que a igreja faz. Até quando, meu irmão? Até quando você vai ficar parado? Até quando você vai se manter com uma incredulidade, com uma dureza de coração? Jesus teve que vir pessoalmente falar com os 11. Pessoalmente, porque quando uma mulher falou, eles não ouviram. Quando 2 discípulos considerados os menores foi falar, eles também não ouviram. Quando Jesus veio jogando na cara. Quando Jesus veio trincando. Quando Jesus veio repreendendo. É isso que você está esperando? É isso que você está esperando? Você está esperando que Jesus venha falar com você pessoalmente, usando aí uma coisa difícil, usando uma repreensão, usando um revés na tua vida, usando uma situação ruim, uma doença, para que você entenda que você foi chamado para pregar esse evangelho, para que você entenda que esse Jesus não está morto, e que Ele te chamou, que Ele te tirou lá do fundo, lá da lama, para te colocar assentado no meio dos príncipes, para você ser instrumento de bênção do Senhor. Não esqueça por que você foi chamado. O tema dessa palavra é um domingo diferente. Eu quero muito que esse domingo hoje seja diferente para a tua vida espiritual. Eu quero muito que seja diferente. Amém? Eu quero muito. Curva a tua cabeça. Fala com Deus nessa hora. Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando para subir no teu lugar. Deus está te chamando. Deus está te chamando para você fazer aquilo que você foi feito para fazer. Fala com Ele onde você está nessa hora. Fala com Ele, fala: Deus, eu preciso mudar. Você ouviu essa palavra? Não importa o que você fez. Não importa. Eu falo: irmão, eu sou uma pessoa muito ruim.
Eu sou uma pessoa muito suja. Não importa, o Senhor te perdoa nessa noite. O Senhor quer mudar a tua sorte hoje, em nome de Jesus. O Senhor quer mudar a tua sorte hoje. Aproveita. Aproveita em nome de Jesus. Aproveita. Fala, Deus, tu me chamou, Pai amado. Eu vou cumprir esse chamado, Senhor. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Eu não vou esperar, Senhor. Eu não vou esperar por uma repreensão. Eu não vou esperar tu lançar no meu rosto a minha incredulidade e dureza de coração. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós servimos a um Deus morto. Nós servimos a um Deus vivo. A um Deus vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Fala pra ele, fala, Deus, eu sou uma borracha na sua vida, Senhor.
Satanás.